todo aquele eixo central que sempre foi aquela região de Cusco que conectava até Potosí, você destrói toda aquela região, todo o comércio que sempre existiu, que conectava, inclusive, expandindo até Buenos Aires, tudo é morto por causa da introdução da importação, né? Então, o meu problema estrutural, né, com a Vânia Bambirra é como que se diferencia a industrialização, ou proto-industrialização, seja lá como é que você quer chamar disso, das importações que matam o mercado interno, né? Esse mercado interno novo que ela fala é um que mata o mercado interno antigo, né? Só que agora você está trabalhando com importação, você está trabalhando com aumentar a dependência financeira externa, né? Eu acho que é muito problemático isso. Eu acho que é uma questão latente, assim, porque claro que hoje em dia tem outra dinâmica, mas se a gente pegar o século XIX e começo do século XX, né? A industrialização é a importação, você não consegue achar, em momento algum, diferenciação disso, né? Uma coisa leva a outra, porque a industrialização só acontece com financiamento, e os financiamentos são externos, né? E aí você tem todo esse movimento de como que o sistema, né, global funciona no capitalismo entre, né, semicolônias e os países centrais. Então eu acho um grande problema disso. Eu acho que, pelo menos essa obra da Vânia Bambirra, parece que não chega a muito lugar, parece que tem essa ideia de industrialização como um ponto que é possível de chegar a um patamar, mas que na prática parece que não sustenta, né? E a gente tem vários autores marxistas, né? Quando você falou do diálogo com o Cueva, de fato eu uso o Cueva também, e eu me aproximo mais, né, na visão que eu chego do que o Cueva, né? E o que eu falei antes, por exemplo, você pega o Vitali, que vai escrever a interpretação marxista do Chile, ele vai ser completamente diferente essa ideia, né? Então eu acho que é um debate que deve acontecer dentro, né, das correntes marxistas, né? Porque não dá para dialogar com liberal essa galera, porque a gente sabe onde que os caras querem chegar, né? Mas eu acho que esse debate da Bambirra, nessa questão de industrialização, urbanização, eu acho que é problemático, cara. Eu acho que é bem, né? Eu queria saber o que hoje, como é que estão interpretando isso em diversas formas, assim, porque não sei, né? Então era só uma coisa que eu fiquei assim, que eu já discuti com outras pessoas, tal, que analisam, e não sei, parece que eu ou não consigo entender ou realmente não faço ideia. Me parece que, bem, enfim, nesses últimos 40 anos, muita coisa mudou sobre a relação do capitalismo dependente, né? É entender... Hoje tem muita gente pensando a partir justamente da terra, a terra enquanto centralidade, soberania alimentar. E talvez olhar um pouco para esses estudos sobre a soberania alimentar e a terra na América Latina, a gente consiga ver, porque de fato eu não tenho em mente uma revisita à tipologia no sentido de um diálogo, estabelecendo um diálogo, né? Novamente na atualidade. Mas o que eu consigo ver nos trabalhos é que não existe um descompasso entre a análise construída na tipologia, porque a tipologia é considerada um avanço no debate daquilo que os cepalinos e os PCs estavam fazendo. Então, ele continua ainda apontando para um avanço do debate, que não necessariamente vai esbarrar nessas questões sobre a industrialização, o caráter específico da industrialização, porque metodologicamente ela já colocou ali as condições, né? Mas para pensar essas especificidades, talvez seja o caso que, de fato, voltar na tipologia, olhar o país por país, contextualizar ainda mais e vendo os pormenores disso para identificar se existe ali alguma vírgula a se fazer, alguns peros a se fazer. Porque ainda cabe ressaltar, né, por exemplo, sobre reforma agrária, ainda no Brasil, a Bambirra ela participava justamente de movimentar os debates assim, de encaminhamentos e tudo mais com a questão campesina. Porém, os escritos dela, quando ela sai do Brasil, muitos ainda não foram. A gente tem que ir lá ir nos repositórios e tudo mais e ver que todos são em espanhol. Então, faz a gente pensar também que a TMD ela volta nesses últimos 15 anos, porque ela foi interditada por toda uma questão política. Então,
agora que a gente consegue ver assim um vasto trabalho de novos intelectuais se debruçando em cima dessas questões. Então, acho que também ainda a gente tem muito a desenrolar, porque a gente saiu de um momento que nos 10 primeiros anos, quando a gente ia falar sobre TMD, a gente tinha que fazer quase uma tese justificando do porquê que a gente estava falando sobre a teoria marxista da dependência. Hoje não, hoje a gente já vai partindo de 3 casos da frente, tipo, olha, é teoria marxista da dependência, essas são as nossas categorias agora da licença, que a gente precisa pensar tantas outras coisas que a América Latina e Caribe está fervendo, e a gente precisa continuar produzindo a partir disso. Então, a gente está nesse movimento também, de já não pedir mais licença para debater a teoria marxista da dependência, porque de tamanha o acúmulo que a gente está conseguindo, e o movimento que a gente está conseguindo. Mas ainda sobre isso, é porque, assim como o marxismo, e a beleza do marxismo num sentido muito amplo, é que a gente está dialogando com todas as teorias críticas, né? Esse é o nosso movimento real. Então, a gente está dialogando literalmente com tudo. A gente vai ler tudo, todas, todos e todas e tudo mais, e produzir a partir disso. Então, nesse sentido, a gente ainda tem muito que produzir, porque a realidade é isso, né? Se impõe e tudo mais. Nesse sentido, se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa assim, porque de repente a gente poderia pensar alguns aspectos da conjuntura, como está sendo, para trazer um debate mais oxigenado, porque, enfim, tudo isso que a gente está conversando são coisas, são teorias que estão em movimento e desagam aqui na nossa conjuntura, né? Porque o que a gente está vivendo na América Latina hoje, o que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Um processo, assim, de radicalização de tudo aquilo que nos 20 anos já estava em movimento, né? Só que uma precariedade ainda maior da vida e da existência, a superexploração da força de trabalho a todo vapor, assim, que um caos total. Enfim, a gente pode pensar um pouco disso também aqui. Eu, na verdade, eu fiquei... Marina, se quiser falar, pode falar. Tá. Não, é que eu fiquei aqui nessa questão né, de trazer mais para a realidade. Eu fiquei pensando muito no que o Marx falou, que ele fez essa análise dessa relação da extrema-direita e a relação com a magia. E eu fiquei pensando, porque na verdade a extrema-direita ela ocorre também no plano dos países centrais, né? Tipo, os movimentos eles acontecem, se retroalimentam de certa forma. E daí quais as especificidades assim que teria, não sei, é o que eu estou pensando na perspectiva da política, que essa direita tradicional, ela está muito vinculada talvez também a uma visão mais positivista do mundo também, não sei. E daí quando emerge, né, esses outros movimentos, eles também são uma forma de confrontar essa visão eurocêntrica do mundo que está relacionada muito ao positivismo. Não sei, foi reflexões aleatórias, na verdade, aqui. Eu tava com a mão aberta, mas eu acho que meu comentário vai ficar meio sem lugar aqui, vai ficar meio perdido. Então, continuamos com essa reflexão aí. Em algum momento a gente chegou a falar sobre o fascismo, né, sobre a conjuntura, a relação do fascismo e o acerramento da crise. A gente pode pensar esse processo como um processo sociopolítico, sobretudo pensando essa questão
desses elementos conservadores, reacionários, que envolve religião, enfim, todo um fio condutor de uma complexidade que se condensa nesses últimos 4 anos na figura desse atual governo, né, que é um governo que catalisa isso e, sobretudo, personifica isso. E aí, pensando esse fenômeno sociopolítico, a gente vai pensar na crise que é potencializada e agravada pela pandemia. E aí o que acontece? Olhando exclusivamente só para o Brasil, mas a gente poderia ir em país por país da América Latina e Caribe. O aumento do enriquecimento das grandes corporações durante a pandemia. E ao mesmo tempo que aumentou, a nossa condição enquanto classe trabalhadora, ela está ainda mais precária. Se a gente pegar, por exemplo, só o setor de exportação de carnes, que é um dos grandes setores que movimenta no Brasil, cresceu assim mais de 25%, coisas assim alarmantes. O ritmo de produção, a nível de condições de trabalho, a indústria tentou derrubar as 2 pausas que tinham direito, que esses trabalhadores tinham direito por conta de ficar trabalhando em ambientes climatizados, com baixas temperaturas, queriam tirar essa pausa, assim, no sentido de colocar ainda mais a condição no nível, produzir no nível mais hard possível. E por que a gente produz ainda mais nesses níveis de condição? Porque todo o nosso aparato tecnológico, ele é sempre 2, 3, 4 passos atrás do que de economias centrais, economias de capitalismo, enfim, entre aspas, avançado, ou como queiram chamar, central. Então, assim, a pandemia estava literalmente roendo o osso. As trabalhadoras e os trabalhadores desse setor estavam cada vez mais precarizados, recebendo constantes ataques. As taxas de lucro foram lá em cima, o índice de pobreza lá embaixo, cada vez mais as condições de vida dessas mesmas pessoas estavam declinando, e a gente vive um grande processo de crise no seu nível mais agudo e existencial, porque para sustentar toda a radicalidade dessa precarização, esse fenômeno sociopolítico ele surge como manutenção da ideologia de alienação. E aí ele vai misturar, embaralhar todos os aspectos. Aí a gente vai ter o religioso que acredita em diversas religiões que quer matar o outro. A gente vai ter elementos morais, pautas morais que vão estar ainda mais radicalmente pautando na esfera burocrática. A gente vai ter retrocessos em avanços de direitos humanos e tudo mais, de uma forma ainda mais radical. Então, a conjuntura ela se apresenta dessa forma. Ela vem no aspecto mais brutal possível. Acho interessante rescatar aqui algo que fala Fanon, y es interesante, pues en comparación, bueno, él dice que en estos momentos, o sea, la lucha se acierra, o sea, como que se aferra de lo que son las condiciones de reproducción de vida. Y yo siento que es importante rescatarlo aquí porque, o sea, en esos momentos de crisis son cuando los movimientos sociales y sobre todo, pues, los que anteceden esa ruptura colonial, entonces, o sea, los indígenas, y pues inclusive, aunque no, o sea, Fanon sí lo tiene en cuenta y es claro en su texto, pues las culturas afro, que ya fueron inseridas acá en América Latina, también tienen esa defensa por la vida, ¿no? Entonces son esas cosas que son básicas, pero que realmente detonan un movimiento revolucionario muy fuerte, como fue en Bolivia. Entonces, la privatización del agua como estalló en un movimiento social que culminó con el ciclo violento y que a su vez creó un nuevo estado, que es el estado plurinacional. Entonces, como esa defensa por la vida se puede tornar muy explosiva en momentos de crisis. Sería interesante y pues sería muy bonito ver si estallara esa defensa por la vida
como un todo, y siento que es como el momento más de crisis, es cuando más se agudizan esas rivalidades, y ojalá sea así realmente, porque necesitamos. Eu acho que eu vou colocar meu comentário aqui, eu não sei se vai ficar um pouco perdido, mas é que eu tô ouvindo todo mundo tentando pensar alguma coisa na mesma linha, mas enfim, quando a gente estava pensando o ciclo, e a gente pensou nesse encontro especificamente, a intenção era a gente começar falando sobre a colonização, os impactos da colonização na realidade política, social e econômica da América Latina e na dependência enquanto... enfim, a realidade da América Latina no capitalismo, né? Então, o objetivo também era mostrar como a gente pensar a América Latina. A gente tem que falar sobre colonização, sim ou sim, e a gente tem que falar sobre colonialismo, sim ou sim. Mas a teoria da dependência, ela também está demonstrando que a dependência não é algo equivalente à colonização, ou à colônia, a condição de colônia. Então, não sei, eu acho que com enfim, com o debate que se colocou aqui, isso foi ficando claro, mas talvez seja interessante pontuar isso assim, bem explicitamente, e qual era o nosso objetivo também com esse encontro, né? Que era justamente enunciar isso, que a dependência não é equivalente à condição, a condição de dependência não é equivalente à condição de colônia, mas a condição de dependência ela só é possível, ela existe concretamente, materialmente, porque existiu a colônia, né? Então, enfim, não sei se fica um pouco perdido no meu comentário agora, mas até porque a gente estava começando a avançar um pouquinho mais para frente, né? Pensar a dependência agora e a manutenção do colonialismo nas nossas relações sociais, né, até os dias atuais, com racismo, enfim, com várias estruturas de poder que também conformam o capitalismo. E não sei, acho que era isso. Queria colocar isso aqui porque eu não sei se ficou muito claro para todo mundo porque que a gente começou daqui e não de outros temas. E também da nossa preocupação e eu acho que a escolha dos textos que a Sofia e o Juan fizeram para hoje foram bem interessantes, porque o nosso ponto de partida enquanto GEMP é sempre agregar também a dimensão de raça e gênero nas análises da teoria da dependência, né? Então, o Fanon, eu acho, a gente entende que ele agrega muito nesse debate, e, enfim, são textos um pouco mais antigos, né, mas que a gente consegue recuperar vários elementos ali para pensar a nossa realidade atual, como a gente está propondo aqui agora, e foi interessante porque é um começo da gente refletir como o racismo, ele também é um dos elementos que a gente tem que observar de maneira central para entender a dependência, né, ou quem são as pessoas que mais são impactadas pela dependência, né? Enfim, acho que é isso que eu queria colocar como... Claro, a gente pode falar sobre as minúcias dos textos em si, mas eu queria trazer, eu acho que um debate, uma reflexão um pouquinho mais geral sobre a nossa intenção com o dia de hoje, e também eu imagino que com esses dois textos que a Sofia e o Juan selecionaram. É isso, deixo aqui minha fala, e seria legal mais pessoas participarem, abrirem o microfone. Hoje não teve tanta participação, o Flávio e o Márcio, se eu não me engano, foram os únicos que falaram, eu fiquei off uns minutinhos,
Mas é isso, fiquem à vontade para falar, mesmo que não tenham lido. Eu acho que é um espaço seguro para isso. Sobre ese último punto que puso Marina, creo que podemos pensarlo más en clave como actual, y pues hay autores que ya debaten cómo se idea el desarrollo. Realmente aquí obviamente nunca fue aplicado en su totalidad, nunca fue como algo positivo, sino negativo en el punto que se llama el mal desarrollo. O sea, hay autores que ya lo llaman el mal desarrollo en América Latina. Y es específicamente eso, como, o sea, las personas que fueron colonizadas y los grupos que siempre fueron marginalizados son los que sufren más de las consecuencias del mal desarrollo. En ese sentido son, o sea, los más excluidos, los más afectados, y sobre todo ahorita en la crisis ambiental son los que se ven más afectados porque son aquellas que tienen que empezar a movilizarse porque sus territorios están siendo contaminados. Entonces es interesante, como que hay esa intersección, ¿no? Entonces como pues la falta, pues la imposición de un desarrollo que no culmina en nada para, pues en muy poco para nuestros países latinoamericanos, y como ese empuje del capitalismo, por eso afecta a esas personas que son racializadas desde un principio cuando se crea, pues cuando se nos impone esa colonia. Entonces, siento que, bueno, sí, no sé, este comentario es un poco polémico, pero es como esa colonia, a pesar de ser superada en un proceso histórico, como que ya no somos colonias políticas, sí se mantienen las relaciones en América Latina, si me hago entender. Entonces es más como por ese lado. Y pues como dijo Marina, pueden hablar, o sea, lo que piensan, lo que entienden, lo que ven, porque realmente pues acá es un espacio para debatir, así no sale a partir de los textos, pero como sus vivencias, lo que ustedes ven en su cotidiano, entonces. Tá todo mundo mais quietinho hoje do que na outra semana. Não sei, eu acho que é um debate que a gente poderia continuar, mas a galera, seria legal ouvir mais comentários, não sei. E se não, tá a sugestão da gente também ir para o encerramento, né, para encaminhar já o encerramento, se a gente achar que ficamos por aqui também, tá tudo bem, o debate continua nos próximos encontros, né, mas é isso, se quiserem agregar alguma coisa seria muito legal. Ninguém mais quer falar? Então, assim, gente, acho que vamos ficando por aqui hoje. O nosso próximo encontro, só deixa eu checar aqui, vai ser dia 16 de novembro. A gente vai estar discutindo a teoria unitária, gênero, raça, classe e outras mediações, com a Ana Luísa e com a Marina. Quais são os textos, Marina? Já tem definido? Então, já estão vários textos no Drive. Se quiserem ler todos, massa. Se não der, a gente entende. A gente, Ana e eu, vamos nos reunir provavelmente entre essa e a próxima semana para a gente
definir os capítulos ou quais textos são prioritários, porque são muitos textos que a gente colocou, a gente se empolgou um pouco. Mas então a gente espera, máximo na próxima semana, já informar todo mundo quais são os capítulos mais interessantes, ou que a gente vai chamar mais atenção. Mas se quiserem ler todos, todo mundo tem acesso ao Drive, né? Então todo mundo consegue entrar na pastinha e tal. Enfim, eu tô falando isso, mas o Kevin também tá fazendo um comentário aqui no chat. Eu vou ler em voz alta, porque eu não sei, pra gente poder abrir a discussão, continuar a discussão, né? Enfim, ainda tem um tempinho. Ele diz: la teoría estructuralista menciona esa diferencia entre capitalismo primitivo, latinoamericano en este caso, y capitalismo desarrollado como dualismo, y sostiene la importancia de la intervención estatal para cubrir esas estructuras para lograr un avance para lograr ese avance. ¿Cómo responde eso a la teoría marxista? ¿No basta con intervención estatal? La teoría estructuralista tiene un argumento más amplio que solo intervención del Estado, pero básicamente era esa mi pregunta. Enfim, li a pergunta dele, mas quem quiser continuar comentando sobre isso, tá aberto o microfone. Eu acredito que a partir da teoria marxista da dependência, essa relação de primitivo a gente não colocaria dessa forma, né? Porque como é uma relação de duas posições, justamente a forma como a América Latina está se inserindo na economia mundial capitalista, então essa relação de primitivo e maior avançado não aconteceria, né? Pensando no processo de ruptura da dependência, que é isso basicamente o objetivo dessas formulações das teóricas ou dos teóricos da dependência naquele momento, é justamente a ruptura pensando o próprio processo produtivo, né? A concepção do Estado dentro da teoria marxista da dependência também é algo que está em produção, foi em produção, né? A própria Maíra Bicheiro, ela se debruça nisso, a entender qual é o caráter do Estado na América Latina, no sentido da condição de dependente. Então, não é necessariamente pela via estatal, fazendo X ou Y, mas entender quais são as condições que se conformam ao Estado da América Latina de capitalismo independente e como construir um processo de ruptura a partir disso, né? E pensar sobre isso de alguma forma, planificar todo o nosso processo produtivo, social e econômico. Então, também é ali uma outra grande tarefa. Enfim, a minha fala vai muito mais no sentido de problematizar do que necessariamente de encaminhar uma resposta direta, né? Mas essa relação do Estado, assim como todo no capitalismo independente, é entender qual o caráter do Estado dependente na América Latina e como as vias de superação e transição disso. Creo que mi fala era más como complementar lo mismo de Juan, y es como, creo la teoría marxista de la dependencia entiende que mientras haya capitalismo, esa dependencia no se puede romper, o sea, siempre va a estar atada al capitalismo, mientras que siento que la teoría estructuralista va más en sentido de que si el Estado cambia esas condiciones estructurales dentro de la misma economía estatal, se puede superar esas condiciones atrasadas. Era más complementarlo. Acho que é isso então, pessoal. Até mais. Qualquer coisa, manda mensagem lá no grupo se tiver alguma dúvida. Então, até semana que vem a gente já envia para vocês os textos que é para ler. Eu vou reencaminhar o link para caso, porventura, alguém não tenha feito a inscrição para receber o certificado também.
E também vamos reencaminhar por e-mail o link do WhatsApp, caso alguém não tenha ingressado também. Acho que é isso. Beleza? E então, um bom final de mês aí, um mês tenso, põe tenso nisso. E vamos ver se alguma coisa acontece dia 30 para a gente conseguir fazer análises também sobre a meleca que está, né, na nossa mostra América Latina. É isso, né? Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Até o próximo encontro. Boa noite, gente. Tchau. Os perdidos ali que já tava com o negócio só ligado. Calma aí. Deixa eu parar a gravação, né?